nós falaremos de escolha. Abra a Bíblia em Gênesis 32. A gente vai ler um versículo, vai ler algumas passagens. E depois nós vamos lá em Josué 24. Gênesis 32. Hoje de manhã eu estava pedindo para Deus nos dar uma palavra e acredito que o Senhor nos deu esta palavra para que nós pudéssemos meditar. Amém? Gênesis 32, todos acharam? Trinta e dois, 28. Amém? Vamos ler? Diz assim. Gênesis 32, 28. Está no Face ou está no YouTube? Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Não te chamarás mais Jacó, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém? Coloca a mão no teu coração. Querido Deus, Pai bendito, neste momento nós nos colocamos em Tua presença. Estamos aqui em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor fale conosco por intermédio desta palavra. Que as portas e janelas dos céus estejam abertas e venha sobre nós o derramamento da Tua presença através da Tua palavra. Se manifesta, Senhor, em nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, aqui, essa palavra que nós lemos, ela fala de Jacó. Quem foi Jacó? Quem era Jacó? Para a gente conhecer um pouco mais e chegar no ponto que a gente quer desenvolver hoje aqui nessa mensagem, sabemos que Jacó é um dos filhos de Isaac. Isaac teve dois filhos, gêmeos, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, eles começaram o desentendimento deles dentro da barriga da mãe. Eles brigaram para nascer, eles lutaram para nascer. Eles já brigaram no ventre. Quando a mãe deles foi conceber, a barriga dela, eu imagino que mexia. E quando nasceu o Esaú mais velho, o primogênito, o outro nasceu grudado no calcanhar dele. E quando a parteira puxou logo ela percebeu que tinha outro, ela puxou o outro. O primeiro que nasceu era maior, o segundo era menorzinho. O primeiro era peludo, o outro era lisinho. E por que essa briga no ventre? Porque havia uma promessa sobre aquele que nascesse primeiro, que era a promessa da primogenitura. O que nascesse primeiro, ele tinha direito a 2/3, se não me engano, da herança do pai. Então ele já começava a vida muito bem. E se não bastasse isso, as bênçãos que o pai liberava era para o filho mais velho. E aqueles dois meninos inconscientes, apesar de serem bebês e não saberem dessa promessa, eles lutaram para nascer primeiro. E depois que nasceu, Isaac cuidou deles como pai, né? Um se apegou mais à mãe, o outro se apegou mais ao pai, e eles cresceram. E Esaú não era o tipo de pessoa mais agradável ao Senhor. E Jacó já era uma pessoa mais próxima a Deus. Só que Jacó cometeu um erro gravíssimo. Jacó tentou ajudar Deus naquilo que Deus estaria fazendo por ele. E Jacó roubou a primogenitura, o direito de ser abençoado. Jacó roubou a bênção de Esaú. Quando Isaac estava para morrer, ele pediu que o seu filho mais velho fizesse um guisado de caça. E Esaú, que era perito nisso, foi caçar.
E Jacó ouviu a conversa, e a sua mãe maquinou com ele, e eles fizeram um guisado e serviram a Isaque primeiro. E Jacó foi abençoado, todas as bênçãos profetizadas para o primogênito foi dada para Jacó. E Esaú depois chegou atrasado com a caça, tarde com a caça, e o seu pai já havia abençoado a Jacó. E por causa dessa briga, por causa de uma bênção da parte de Deus, houve uma divisão entre esses irmãos. E Esaú prometeu matar Jacó onde o encontrasse. E aí a Rebeca, que é a mãe deles, conversou, protegeu o filho mais jovem, o Jacó, e mandou Jacó embora dali, para viver em outra localidade, junto com seus familiares, na justificativa de arrumar uma esposa. E ele foi para arrumar a esposa, ele fugiu para não morrer, ele caminhou durante o deserto, chegou até Padã Arã, onde morava Labão, e lá ele morou, viveu 20 anos com Labão. Como ele trapaceou o seu irmão, como ele roubou a bênção do seu irmão. Quando ele chegou lá, o destino, vamos dizer assim, que é uma palavra mais fácil da gente entender, fez com que ele passasse por dificuldades e por privações. Ele chegou lá, ele se encantou por uma moça, e ele trabalhou 7 anos por ela, por Raquel. E quando foi a noite dele possuir Raquel, o seu sogro colocou a Lia, uma outra, no lugar. Ele trabalhou 7 anos por uma moça, e na hora de casar, ele casou com a outra. Ele foi enganado. Ele se revoltou contra aquilo. Ele foi buscar justificativa com seu sogro. Seu sogro enrolou ele ali, disse: a gente não faz isso assim, mas trabalha mais 7 anos para mim, que eu vou te dar outra. Ele trabalhou mais 7 anos por causa da outra, que ele amava. Então ele trabalhou 14 anos e ele não tinha nada. Ele não tinha bem nenhum ali. E aí depois ele trabalhou mais, combinou mais 7 anos para ele trabalhar, para ele ter riquezas, para sustentar a casa dele e as 2 esposas. E ele vivia sendo trapaceado pelo seu sogro. Ele vivia sendo, quando fizeram um combinado de que as ovelhas que nascessem malhadas eram de Jacó como salário, e as ovelhas que nascessem brancas eram de Esaú. Esaú foi lá e separou as ovelhas, deixou só as brancas. E Jacó se sentiu trapaceado. E ele recebeu uma orientação de Deus, ele colocou ali como um propósito para as ovelhas conceberem próximo a umas árvores salpicadas. E as ovelhas iam ali, concebiam, e nascia bichinho salpicado, e ele começou a enriquecer. Mas ele foi muito trapaceado pelo seu sogro, da mesma forma que ele trapaceou o seu irmão. A vida é como se fosse uma roda, e nós vivemos as consequências dos nossos atos. Tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos, ele roda e ele volta para nós, e essa roda da vida fez com que Jacó passasse por todos os problemas que ele criou no passado. Interessante que Jacó continuou temendo a Deus. Jacó continuou amando o Senhor. Jacó continuou vivendo na presença de Deus, mas o passado de Jacó estava irregular. O passado de Jacó estava errado. Ele precisava corrigir algo no seu passado para que ele pudesse desfrutar de uma liberdade de coração. Glória a Deus. Irmãos, às vezes muitos crentes, eles estão na igreja, eles congregam, eles vivem bem, eles são cristãos, eles temem a Deus, eles choram na presença de Deus, mas eles têm algo no passado ainda que não está resolvido. E aí a gente se pergunta: por que eu não consigo melhorar? Por que eu não consigo êxito em determinadas situações? Talvez Jacó se questionava: por que, Deus? Eu faço tudo certo. Por que eu sou tão trapaceado? Eu faço todas as coisas certas. Por que eu tenho um adversário dentro da minha casa? Por que eu tenho uma adversária dentro da minha casa? O que está acontecendo comigo? Ele vivia na presença de Deus, ele tinha comunhão com Deus, mas ele tinha um ajuste necessário no passado com seu irmão. Aleluia. Irmãos, às vezes nós congregamos,
nós vivemos uma vida com o Senhor, nós estamos bem na presença de Deus, mas nós temos coisas erradas com as pessoas no passado. Nós estamos devendo para alguém no passado, e isso, ainda que nós tenhamos uma comunhão e Deus responda até mesmo as nossas orações, dentro de nós estamos insatisfeitos e infelizes. Chegou um ponto que Jacó resolveu, o Senhor falou para ele: volta para a tua terra. Ele reuniu suas esposas, seus 11 filhos, seus criados, ele se despediu do seu sogro e ele foi para casa. O Senhor falou: eu quero que você volte para a tua casa. Eu quero que você se conserte com o teu irmão. E ele voltou para casa e isso despertou a atenção, porque até então, irmãos, toda a consequência do erro, do pecado de Jacó estava sobre ele. O nosso pecado, ele vem como consequência sobre nós. E Jacó estava arcando com a consequência do seu erro lá no passado, sendo que Deus havia feito uma promessa para ele. E ele arcando com as consequências, mas quando ele voltou para a sua terra, e ele ficou sabendo que o seu irmão vinha a seu encontro com promessa de morte, a última notícia que ele teve era que Esaú viria para matá-lo, e ele soube que Esaú vinha com muitos homens, e estava ao seu encontro, e ele temeu, não pela vida dele, mas ele temeu pela vida das 2 esposas e dos 11 filhos, e ele ficou preocupado. Pensou: meu Deus, e agora esse homem vem contra mim com muitos soldados? Talvez ele disse assim: se ele me tirasse a vida, tudo bem, porque eu pequei contra ele. Mas ele vai destruir a minha casa, ele vai destruir a minha família. Ele é um homem valente, ele vai acabar com a minha casa. E ele preparou ofertas para o seu irmão, e ele separou o grupo de pessoas, e ele disse assim: olha, se ele vier contra o primeiro grupo, ele vai matar o primeiro grupo, mas eu defendo o segundo grupo. Ele montou grupos em sua família, e ele foi ao encontro do seu irmão. Só que no meio desse caminho, ele começa a orar ao Senhor. No versículo 32:9, Jacó começa a orar assim, e disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor me disseste: volta à tua terra, para a tua parentela, e eu te farei bem. Ele estava lembrando do que Deus havia dito a ele. Sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com o seu servo. Com o meu cajado passei o Jordão, e agora me tornei 2 bandos. Livra-me, peço, das mãos do meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu temo, para que não venha ele matar-me e a mãe dos meus filhos. Pois tu disseste: certamente farei bem, e a tua descendência como a areia do mar, pela multidão que não se pode contar. Irmãos, aqui nós vemos esse homem preocupado com a sua casa. Nós vemos esse homem preocupado com a sua família. Enquanto o erro estava só sobre ele, ele estava suportando. Mas o pecado dele agora estava ameaçando a família. Quantas vezes nós carregamos os nossos erros do passado nas nossas costas e achamos que só nós somos prejudicados com ele. Mas quando nós percebemos que a nossa família está pagando o preço, muitos de nós nos voltamos para o Senhor, confessamos o nosso pecado e nos arrependemos. A Bíblia diz, Provérbios 28:13, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Jacó confessou o seu pecado diante do Senhor, pediu perdão ao Senhor por causa da afronta que estava vindo contra não apenas ele, mas contra toda a sua casa e toda a sua família. E aí ele entra aqui nessa noite, Jacó, ele levantou, tomou suas mulheres e servas, versículo 22 diz, suas 2 servas e os 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E lá nesse val de Jaboque, um anjo, um homem, se apresenta a Jacó, e eles começam a lutar durante toda a noite. Esse homem era o próprio Deus, ou era um anjo do Senhor, e Jacó luta contra ele. E Jacó busca ao Senhor pela sua casa e pela sua família. E ele lutou contra esse anjo, até que o anjo feriu essa parte aqui de Jacó. E Jacó mancava, mas Jacó ia cair. Jacó abraçou no anjo e ficou segurando. E o anjo falou: me solta que eu quero ir embora. E ele falou: só se você me abençoar. Aleluia. E aí o anjo liberou uma bênção sobre a vida dele.
e disse: você não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus como homem e prevaleceste. Glória a Deus. O que o Senhor estava dizendo para ele? Não era a força do braço na luta, não era a força, o vigor de Jacó na batalha, mas era o coração de Jacó disposto a salvar a sua casa, era o coração de Jacó disposto a salvar a sua família, era o coração de Jacó se lembrando das promessas de Deus liberadas sobre ele, e ele usurpou as promessas do Senhor, roubou o seu irmão, e agora era momento dele prestar contas com o Senhor do seu roubo, para que a sua casa fosse preservada. Irmãos, nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, prestar conta com o Senhor dos nossos erros, para que aqueles que estão conosco não venham a sofrer as consequências. Certa vez um homem chamado Jonas, Deus havia dado uma ordem para ele, ordenado que ele fosse pregar numa cidade chamada Nínive. Jonas era um profeta. E ele desobedeceu, ele subiu num barco, pagou a passagem e foi para Tarsis, local completamente oposto. O simples fato de um homem fora da vontade de Deus, de um homem fora dos caminhos do Senhor, dentro de um barco, de pessoas que não tinham nada a ver, trouxe muita perda para aquelas pessoas. Quando nós carregamos uma culpa, quando nós carregamos um pecado do passado, quando nós carregamos alguma coisa do passado que não foi ajustada, isso traz consequência para onde nós estamos andando. Até mesmo nós pastores, a gente tem conversado com a Esther, nós evitamos de certa forma orar por algumas pessoas que nós não sabemos o que elas estão carregando dentro de si. Qual é o fato, qual é o verdadeiro propósito dessas pessoas? Nós pensamos e nós analisamos de que maneira nós vamos orar, porque se nós colocarmos pessoas dentro do nosso barco, pessoas que estão carregando os seus erros escondidos, se essas pessoas sucumbirem, nós poderemos ser afetados por estarmos simplesmente próximos a elas. Jacó confessou o seu pecado, foi justificado por Deus, e quando ele encontrou com o seu irmão, o que poderia ser uma matança, quando ele encontrou com o seu irmão, houve uma reconciliação entre Jacó e Esaú. Houve um abraço de irmão, guardado há mais de 20 anos. Um abraço de reconciliação. Jacó se reconcilia com Esaú, mostra os seus filhos, Esaú mostra os seus bens. Jacó tenta presenteá-lo, ele não aceita, mas houve ali uma aliança. Eles fizeram aliança. Quando Jacó ia voltar para casa, Esaú prometeu escoltá-lo no deserto. Ele não aceitou. Ele pensou na sua família, ele guardou a sua família, e Esaú seguiu o seu caminho. Esaú, pelo que eu percebi na Bíblia, Esaú fez uso de toda a riqueza, de toda a herança do seu pai. Esaú tomou posse. Jacó construiu a sua herança com muita luta, com muita batalha, com muita dificuldade. Ele conquistou lutando as suas batalhas. Mas enquanto ele não reconciliou com seu irmão, ele não teve a liberdade de cuidar da sua família com tranquilidade. Talvez nós temos pecados, erros, falhas do passado que estão nos impedindo de crescer espiritualmente. A nossa casa talvez, a nossa família talvez está ameaçada porque nós não assumimos coisas do passado que precisamos entregar nas mãos do Senhor, confessar e deixar, para que a nossa casa seja guardada, para que a nossa casa seja protegida, para que a nossa família não pereça. Nós precisamos olhar o nosso erro e consertar ele diante do altar do Senhor, para que possamos levar uma vida justa e proteger a nossa família. Uma das funções do homem é proteger, a principal função do homem é proteger a sua casa. E o homem que está em falha no passado, o homem que está em erro no passado, ele tem dificuldade de proteger a sua casa aqui. Então nós precisamos confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados. Ainda que nós já estamos na presença de Deus, ainda que nós estamos caminhando com o Senhor, mas se temos reconciliações pendentes, nós precisamos reconciliar para que a nossa vida seja cada vez mais abençoada pelo Senhor. Aqui nós vemos o exemplo de um homem que estava com Deus, mas precisava se reconciliar com seu irmão. E nós vemos no livro de Josué,
Acredito que o tempo já esteja terminando. Mas no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué foi o sucessor de Moisés. Josué foi um grande homem de Deus. Através do ministério, do chamado de Josué, o povo atravessou o rio, ou atravessou o mar e entrou na terra prometida. E esse povo que entrou na terra prometida, que mana leite e mel, eles entraram ali, mas carregando ídolos, ídolos pagãos em suas bolsas. Eles, da mesma forma que eles adoravam ao Senhor, eles adoravam a outros deuses. Da mesma forma que eles prestavam culto a Deus, eles olhavam para trás e prestavam culto a imagens, prestavam culto a coisas que não eram agradáveis a Deus. E eles viviam num misto, uma adoração a Deus e uma adoração aos ídolos dos seus pais. Quando nós olhamos aqui, livro de Josué, capítulo 23, vai dar o relato que muitos deles herdaram quando Raquel saiu da casa de Labão. Ela levou alguns ídolos e muitos viveram uma vida de idolatria e uma vida de serviço ao Senhor. E eles já estavam na terra prometida, desfrutando de todas as bênçãos de Deus. E Josué foi orientado ao Senhor a convocar aquelas pessoas a fazer ali uma aliança com Deus. E no versículo 15, ele diz assim: se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses Deus dos amorreus, em cuja face habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O concerto que Jacó fez foi um concerto com seu irmão. E o concerto que Josué fez foi um concerto do homem com Deus. O Senhor aqui orientou que Josué reunisse aquele povo e dissesse para eles: olha, chegou o momento de vocês escolherem. Vocês estão caminhando para duas direções. Vocês estão buscando dois caminhos ao mesmo tempo. Ninguém consegue caminhar em dois caminhos. Ou você vai para um, ou você vai para outro. Então, Josué estava vendo o povo caminhando em dois caminhos, servindo aos deuses e servindo ao Senhor. É tipo assim: hoje eu vou servir aos deuses, porque é terça, mas na quarta eu vou congregar, e no domingo eu vou na igreja, mas na sexta eu vou ali e tal. Então esse povo estava titubeando, e o Senhor chamou Josué e orientou: olha, orienta esse povo, que eles precisam escolher o caminho que eles vão seguir. E Josué pôs diante deles essa decisão, e eles escolheram servir ao Senhor. Glória a Deus, amém. Eles escolheram a orientação do líder, e ele disse: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir outros deuses. Aí eles resolveram servir ao Senhor e fizeram um concerto, uma aliança, dizendo: olha, a partir de hoje eu só me curvo diante do Senhor. A partir de hoje os meus joelhos se dobram, aleluia, somente diante do Senhor. A partir de hoje as minhas orações serão apenas para o Senhor. A partir de hoje a minha comunhão será apenas com o Senhor. A partir de hoje a minha alegria será em servir ao Senhor. Mateus capítulo 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e servir o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então aqui nós vemos uma necessidade, uma obrigatoriedade de fazer uma escolha. Deus não nos proíbe de escolher os nossos caminhos. Cada um é livre para escolher o seu caminho, para escolher a sua forma de viver, a sua maneira de viver. Todos podemos escolher como nós queremos viver. Mas o Senhor faz uma proposta: vocês precisam escolher. Ou servem a Deus, ou servem a deuses. Porém, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Vamos nos colocar em pé. E diante dessa palavra que falou conosco de reconciliação entre pessoas e de reconciliação com o Senhor, através desta palavra você vai orar
Independendo da área que você precisa reconciliar com o Senhor, fazer um conserto, ou com Deus, sim, meu ou Deus. com o seu irmão, Aleluia. você vai sair daqui na certeza de que você vai tomar a melhor decisão. Amém? Coloque a mão no teu coração. Querido Deus, Pai, aqui nós estamos, diante da tua presença. Estamos aqui em nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor é bom, meu Pai. Que o teu amor excede todo entendimento. Aprendemos hoje na tua palavra que precisamos, há uma necessidade de reconciliar com aquela pessoa, nosso irmão, nosso primo, nosso sobrinho, nosso amigo, que lá no passado, Pai, nós o traímos, o enganamos. Há uma necessidade de reconciliação. Há uma necessidade de reconhecermos o nosso pecado, de reconhecermos as nossas falhas e nos voltarmos para o Senhor em reconciliação, para que não carreguemos o peso da culpa, não carreguemos a consequência de um pecado não confessado e não levemos esse mal para dentro da nossa casa, para junto dos nossos familiares. Pai, que os nossos corações possam ser analisados nesta noite e possamos tomar a decisão melhor para nós. Oramos também por aqueles que estão ainda cocheando em dois pensamentos e que precisam escolher os caminhos que seguirão a partir de hoje. Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria. Aquele que precisa, está afastado, precisa reconciliar com o Senhor, entendendo a tua promessa como Jacó entendia, entendendo a tua promessa como Josué entendia, que aqueles que aqui estão, Pai, possam também, entendendo a tua promessa, escolher hoje se servirão ao Senhor ou se ficarão servindo aos outros deuses que estão à nossa volta. Pai, que o coração do teu servo, da tua serva, possa neste dia de hoje meditar nesta palavra e decidir o caminho que vai seguir na tua presença. Muito obrigado, Pai. O Senhor é bom. Obrigado por derramar sobre nós uma graça especial nesta noite. Eu te agradeço. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Podemos aplaudir o Senhor?